Vamos acompanhar agora ao vivo o pronunciamento do presidente Michel Temer. E uma declaração ao país. E desde logo ressalto que só falo agora, e os fatos se deram ontem, porque eu tentei conhecer, primeiramente, o conteúdo de gravações que me citam. Solicitei, aliás, oficialmente ao Supremo Tribunal Federal acesso a esses documentos. Mas até o presente momento não o consegui. Quero deixar muito claro, dizendo que o meu governo viveu nesta semana seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno ao crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram esperança de dias melhores. O otimismo retornava e as reformas avançavam no Congresso Nacional. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. Portanto, todo um imenso esforço de retirar o país de sua maior recessão pode se tornar inútil. E nós não podemos jogar no lixo da história tanto trabalho feito em prol do país. Ouvi realmente o relato de um empresário que, por ter relações com o ex-deputado, auxiliava a família do ex-parlamentar. Não solicitei que isso acontecesse e somente tive conhecimento desse fato nessa conversa pedida pelo empresário. Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome, na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos. E nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso, quero registrar enfaticamente a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução respeitantemente a essas investigações. Tanto esforço e dificuldades superadas, meu único compromisso, meus senhores e minhas senhoras, é com o Brasil. E é só este compromisso que me guiará. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos.
Vocês viram aí o pronunciamento do presidente da República, Michel Temer. Ele disse que não vai renunciar, que havia uma expectativa da possibilidade de renúncia. Diz que só fala agora porque quis tomar conhecimento do conteúdo das gravações que o citam na delação da empresa JBS tornada pública ontem, mas que ainda não teve conhecimento do conteúdo dessas gravações. Disse também, falou de momentos que considerou positivos e negativos em seu governo, os primeiros sinais de recuperação da economia como os momentos positivos e a crise deflagrada com as gravações da delação da JBS como um exemplo de momento negativo. Ele confirmou que teve uma reunião com o empresário da JBS, mas que em nenhum momento comprou o silêncio de ninguém. Disse que não tem nada a temer, nada a esconder e, volto a repetir, falou que não vai renunciar. O presidente falou de perícia encomendada pelo jornal Folha de São Paulo, segundo a qual houve 50 edições no áudio entre ele e Joesley Batista. Temer não mencionou que o perito do jornal disse que estava íntegra a parte mais relevante da fita, a que envolve o ex-deputado Eduardo Cunha. Outras perícias, sobre as quais o presidente também não falou, mencionam um número bem menor de edições. A perícia feita pelo jornal O Estado de São Paulo fala de 14 edições e confirma que está intacta a parte referente a Eduardo Cunha. Também intacto está outro trecho, segundo o perito do O Estado de São Paulo. É o trecho sobre a manipulação de juízes por parte de Joesley Batista. Dois outros respeitados peritos concluíram que a fita inteira está intacta, sem sinais de adulteração ou edição. A reportagem da Folha de São Paulo diz que o áudio entregue por Joesley Batista tem cortes, segundo a análise de um perito contratado pelo jornal. O jornal afirma que a perícia contratada pela Folha concluiu que a gravação sofreu mais de 50 edições. O laudo foi feito por Ricardo Caires dos Santos, perito judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ele diz que o áudio divulgado pela Procuradoria-Geral da República tem indícios claros de manipulação, mas que não dá para falar com que propósito. Em entrevista à Folha, outro perito, Ricardo Molina, da Unicamp, declarou que a gravação é de baixa qualidade técnica. Ele diz que percebem-se mais de 40 interrupções, mas que não dá para saber o que as provoca. Ricardo Molina diz que pode ser um defeito do gravador, que pode ser edição, não dá para saber. Ainda de acordo com a reportagem da Folha de São Paulo, no momento mais polêmico do diálogo, quando, segundo a Procuradoria-Geral da República, Temer dá anuência a uma mesada de Joesley e Cunha, a perícia feita por Ricardo Caires dos Santos não encontrou edições. O jornal O Estado de São Paulo também aborda o tema, com um perito que diz que detecta 14 cortes no áudio da conversa entre Michel Temer e o empresário. Mas o perito, segundo o jornal, também não vê, no entanto, fragmentações no intervalo em que Eduardo Cunha é citado. Ao Estadão, o perito Marcelo Carneiro de Souza disse que os 14 trechos em que encontrou possíveis edições estão entre o 14º minuto e o 34º minuto do áudio. Essa parte da gravação não inclui o trecho em que Joesley Batista fala que está segurando 2 juízes e um procurador. Este trecho, segundo o perito, não tem edição. A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República confirmou em nota, no próprio dia em que o áudio veio a público, a autenticidade desse diálogo ao afirmar que o presidente Michel Temer não acreditou na veracidade das declarações. Segundo a nota, o empresário estava sendo objeto de inquérito e, por isso, parecia contar vantagem. A nota diz que o presidente não poderia crer que um juiz e um membro do Ministério Público estivessem sendo cooptados. O Jornal Nacional também ouviu a opinião de peritos que analisaram a conversa entre o presidente Michel Temer e Joesley Batista. Os 2 peritos chegaram à conclusão de que toda a gravação está intacta. O perito Jorge Sanguinetti, professor da Universidade Federal de Alagoas, publicou o resultado da análise da conversa numa rede social. Em 1996, o perito teve papel importante na investigação da morte de PC Farias, ao contestar a versão de que o empresário teria cometido suicídio. Jorge Sanguinetti diz que uma equipe multidisciplinar participou do trabalho e declara que não há qualquer alteração no conteúdo de áudio do original gravado, sem sinais de montagem ou remanejo na gravação.
magnéticos, né? Nós falamos com o perito por telefone. Dá para afirmar que não há cortes, que não há edição, baseado exatamente no curso da conversação, da ausência de ruídos que caracterizem mudança de ambiente ou que tenham sido partes realizadas em outro local. Então não há edição na sua avaliação? Na minha avaliação, não há edição. Nelson Massini, perito forense e professor da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, também conclui que não houve edição. Se percebe que isso foi feito com um gravador amador, quer dizer, não existe aí nenhum profissionalismo. Provavelmente ele deveria estar num bolso, né, de um blazer ou de um paletó, e esse ruído é constante. Então a gente percebe que ele, apesar de ter esse ruído, ele não há interrupção, ele é mantido na mesma posição, mantido o ruído até o final. Então não há, a princípio, nenhuma alteração, nenhum corte que demonstre que tenha sido editado. O presidente Temer encaminhou a gravação que Joesley fez da conversa com ele para o Serviço de Inteligência da Presidência da República. A Procuradoria-Geral da República informou que foi feita uma avaliação técnica da gravação da conversa do dono da JBS com o presidente Temer e concluiu que o áudio revela uma conversa lógica e coerente e que a gravação anexada ao inquérito do STF é exatamente entregue pelo colaborador e que sua integridade poderá ser verificada no processo. No pronunciamento de hoje, o presidente confirmou ter ouvido de Joesley reclamações sobre o ministro da Fazenda, sobre órgãos como o CAD e o BNDES. Temer afirmou no pronunciamento que não há crime em ouvir queixas e que não deu benesses ao empresário. Não explicou, porém, por que disse pode fazer quando o Joesley pediu para usar o nome do presidente para obter o que queria junto ao ministro da Fazenda. E aí eu queria assim, se eu falar com ele, isso, mas é que se eu falar com ele, ele empurrar para você, eu poder dizer, não, peraí. Não pode fazer, pode. É só isso que eu queria ter, esse alinhamento, para ele não ficar e para ele perceber que nós temos... Ainda sobre o mesmo assunto, o presidente disse que nada há de errado em indicar outras pessoas para ouvir as lamúrias de Joesley. Na fita, o presidente indica o deputado Rodrigo Loures, do PMDB do Paraná. No pronunciamento, Temer não explicou por que indicou este deputado e tampouco comentou o fato de que Loures foi, em seguida, gravado pedindo propina para ajudar a resolver as reclamações de Joesley. Desse negócio é o seguinte, ó. Vamos lá, vamos entregar. E, enfim, se der certo, é um fantasma que eu tirei da minha frente. A gente resolve um problema no curto prazo. O próximo 1 ano, 2 anos, aí 1 ano. Nós vamos abrir desse negócio aí 5%. Tudo bem, tudo bem. Ponto central de sua defesa reiterada no pronunciamento, o presidente disse que não existe na fita a principal acusação feita pela Procuradoria-Geral da República, a acusação de que teria dado aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha. A frase, mantenha isso, viu? Segundo Temer, reagia à afirmação de Joesley de que tinha conseguido ficar de bem com o ex-deputado. Nessa parte da fita, que está intacta segundo todos os peritos, o presidente diz, tem que manter isso, viu? Depois de ouvir de Joesley que todas as pendências com Cunha tinham sido zeradas. Pendências para o Ministério Público são propinas. Ouça o trecho. Eu queria falar assim, muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, tal. Liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né, que tá aí, que o Gedel sempre estava, os representantes, isso, o Gedel é que andava sempre ali. Mas o Gedel também com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também, eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos,
o telefone lá do Pardo, com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nossa, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Estou no meio, também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Como mostramos há pouco, o presidente disse que não tomou nenhuma providência quando Joesley lhe disse que tinha conseguido segurar 2 juízes, porque considerou o relato apenas uma fanfarronice. Mas segurar juízes é um crime de obstrução à justiça. Na fita, o presidente se certifica. Está segurando tudo isso. E ao ouvir a confirmação, Temer exprime contentamento. Embora o áudio seja baixo, ouve-se ele dizer a Joesley: ótimo, ótimo. Estou no meio, também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, assim. Isso. É investigado. Eu não tenho ainda denúncia. Isso, não tenho denúncia. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma segurada, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. O presidente disse que recebe todos que o procuram porque acha importante ouvir e explicou que trabalha até tarde da noite, por isso recebe pessoas de diferentes atividades à noite. Na fita, porém, fica claro que Joesley pede para ser recebido às escondidas, sempre tarde da noite. E o presidente concorda. Temer, no pronunciamento, não explicou por quê. Eu prefiro combinar assim, se for alguma coisa que eu precisar, eu falo para ele. Se for algum assunto desse tipo aí, funcionou super bem à noite, 11 horas da noite, meia-noite, 10h30, veio aqui, conversa uns 10 minutinhos, meia horinha, vou embora. Boa tarde, voltamos a Brasília, ao Palácio do Planalto, porque o presidente Michel Temer vai fazer um novo pronunciamento agora. Eu quero Vamos ouvi-lo. Cumprimentá-los a todos e dizer que, mais uma vez, eu estou aqui para fazer uma declaração aos senhores e às senhoras jornalistas e ao povo brasileiro. E registro que eu li hoje notícia do jornal Folha de São Paulo de que perícia constatou que houve edição no áudio de minha conversa com o senhor Joesley Batista. Essa gravação clandestina, é o que diz, foi manipulada e adulterada com objetivos nitidamente subterrâneos. Incluída no inquérito, sem a devida e adequada averiguação, levou muitas pessoas ao engano induzido e trouxe grave crise ao Brasil. Por isso, no dia de hoje, estamos entrando com petição no Colégio do Supremo Tribunal Federal para suspender o inquérito proposto até que seja verificada em definitivo a autenticidade da gravação clandestina. O autor do grampo está livre e solto, passeando pelas ruas de Nova York. O Brasil, que já tinha saído da mais grave crise econômica de sua história, vive agora, sou obrigado a reconhecer, dias de incerteza. Ele não passou nem um dia na cadeia, não foi preso, não foi julgado, não foi punido. E, pelo jeito, não será. Cometeu, digamos assim,
o crime perfeito. Graças a essa gravação fraudulenta e manipulada, especulou contra a moeda nacional. A notícia foi vazada seguramente por gente ligada ao grupo empresarial que, antes de entregar a gravação, comprou $1 bilhão, porque sabia que isso provocaria o caos no câmbio. Por outro lado, sabendo que a divulgação da gravação também reduziria o valor das ações de sua empresa, as vendeu antes da queda da Bolsa. Não são palavras minhas apenas. Estes fatos já estão sendo apurados pela Comissão de Valores Imobiliários. A JBS, meus senhores e minhas senhoras, lucrou milhões e milhões de dólares em menos de 24 horas. Esse senhor, nos 2 últimos governos, teve empréstimos bilionários no BNDES para fazer avançar os seus negócios. Prejudicou o Brasil, enganou os brasileiros e agora mora nos Estados Unidos. Quero aqui observar a todos vocês aquilo que alguns da imprensa já notaram: as incoerências entre o áudio e o teor do seu depoimento. Isso compromete a lisura de todo o processo por ele desencadeado. O que ele fala em seu depoimento não está no áudio. E o que está no áudio demonstra que ele estava insatisfeito com o meu governo. Reclamações contra o ministro da Fazenda, contra o CAD, contra o BNDES. Essa é a prova cabal de que meu governo não estava aberto a ele. E no caso, convenhamos, no caso central de sua delação, fica patente o fracasso de sua ação. O CAD não decidiu a questão solicitada por ele. O governo não atendeu a seus pedidos. Não se sustenta, portanto, a acusação pífia de corrupção passiva. E não foi só o CAD. O BNDES mudou no meu governo. A presidente Maria Silvia moralizou o BNDES, botou ordem na casa e tem meu respeito e meu respaldo para fazê-lo. Assim como o Pedro Parente o fez na Petrobras. Estamos acabando com os velhos tempos das facilidades aos oportunistas. E isso, meus amigos, incomoda muito. Há quem queira me tirar do governo para voltar aos tempos em que faziam tudo o que queriam com o dinheiro público e não prestavam contas a ninguém. Quebraram o Brasil e ficaram ricos. O autor do grampo relata, no diálogo que tivemos, suas dificuldades, simplesmente a ouvir. Nada fiz para que ele obtivesse benesses do governo. Não há crime, meus amigos, em ouvir reclamações e me livrar do interlocutor, indicando outra pessoa para ouvir as suas lamúrias. E confesso que eu ouvi à noite, como ouço muitos empresários, políticos, trabalhadores, intelectuais e pessoas de diversos setores da sociedade brasileira. No Palácio do Planalto, no Jaburu, no Alvorada, em São Paulo. Trabalho, acho que os senhores sabem, rotineiramente até meia-noite ou mais. E falo até com pessoas da imprensa. Com pessoas da imprensa já falei em horas avançadas. Muitos sabem disso porque falavam comigo ao telefone ou até pessoalmente. Nada demais há nisso. Mas é bom
ouvir com atenção o que dizem as pessoas. E muito do que foi dito nos depoimentos dos senhores Joesley e Ricardo provam apenas falta de sintonia, abundante divergência. O primeiro fala em buscar uma forma de interlocução comigo, pois não a tinha. Já o segundo fala que era meu interlocutor frequente, em nome do grupo. Há muitas mentiras espalhadas em seu depoimento. Lembrem da acusação de que eu dera aval para comprar o silêncio de um ex-deputado. Não existe isso na gravação, mesmo tendo sido ela adulterado. E não existe, porque nunca comprei o silêncio de ninguém. Não obstruí a justiça, porque não fiz nada contra a ação do judiciário. Falo aqui só de um dos pontos de contradição e incoerência. Ou seja, houve falso testemunho à justiça. Chegam ao desplante de me atribuir falas, frases ou senhas ou palavras chulas que jamais cometeria. Atentam contra o meu vocabulário e minha inteligência. Tenho crença nas instituições brasileiras e nos seus integrantes. Devo até registrar que é interessante quando os senhores examinam o seu depoimento e o áudio, os senhores verificam que a conexão de uma sentença a outra não é a conexão de quem diz, olhe, eu estou comprando o silêncio de um ex-deputado e estou dando tanto a ele. Não, a conexão é com a frase, eu me dou muito bem com o ex-deputado, mantenho uma boa relação. Eu disse, mantenha isso. Viu, enfatizam muito o viu. E por isso mesmo eu devo dizer que não acreditei na narrativa do empresário de que teria segurado os juízes, etc. Ele é um conhecido falastrão exagerado. Aliás, depois, em depoimento, podem conferir, disse que havia inventado essa história, que não era verdadeira. Ou seja, era fanfarronice que ele utilizava naquele momento. Eu quero pontuar que houve grande planejamento para realizar esse grampo. Depois houve uma montagem e uma ação deliberada para criar um flagrante que incriminasse alguns, enquanto os criminosos fugiam para o exterior em absoluta segurança. O Brasil, meus senhores, exige que se continue no caminho da recuperação econômica que traçamos para colocar o país nos trilhos. Já recuperamos o PIB, acabamos com a recessão, reduzimos a inflação, derrubamos a taxa de juros, estamos gerando emprego, liberamos mais de 40 bilhões de reais para os trabalhadores brasileiros. Estamos completando as reformas para modernizar o Estado brasileiro. Meu governo, senhores, tem rumo. Acho que os senhores e as senhoras são testemunhas deste fato e sabem que o que foi dito, volto a dizer, no áudio, que de resto está sendo impugnado por eventuais, ouço até mencionar que houve mais de 50 edições desse áudio, tenta macular não só a reputação moral do presidente da República, mas tenta invalidar o nosso país. Mas eu digo com toda segurança, o Brasil não sairá dos trilhos. Eu continuarei à frente do governo. Muito obrigado ao senhor.